Salmos 127 e também vamos ler o 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche desde a sua aljava, e não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Agora o 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra? Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus poderoso, que o Senhor faça como o Senhor fez ontem, falando aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, todos nós somos cientes que nada pode vir de mim, porque, Deus, eu não tenho o pão para alimentar a tua igreja, mas o Senhor, do trono da tua graça, pode enviar o pão do céu e alimentar o teu povo, e todos nós sairemos daqui jubilosos e alegres, cheios da presença do Senhor. Então, Deus, dependemos de Ti nessa manhã, e fala com todos nós, pelo Teu Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu li o Salmo 127 e 128, porque, na verdade, originalmente eles são juntos, certo? A partir das traduções, das divisões de capítulos e versículos, é que eles foram separados, mas originalmente eles são juntos, e eles tratam do mesmo assunto, né? Que é sobre a nossa família. E eu estou convencido, meus irmãos, que não existe igreja forte com famílias fracas. Então, hoje, nessa manhã, a minha intenção é que a sua família ela seja feliz e abençoada por Deus. São essas famílias que vencem. A nossa maior vitória é quando a gente olha para o nosso lar e a gente pode contemplar a felicidade dentro da nossa casa, ver como ela é abençoada, ver como ela é próspera, ver como Deus está no negócio, está debaixo da nossa casa, está debaixo do nosso teto, Ele está entre nós. Não tem prêmio melhor do que saber que Deus está no nosso lar. Por isso é uma família feliz e abençoada. Só que, como eu falei para vocês, para ser feliz e abençoada, essa família precisa ter como base o próprio Deus. É nele que essa família se sustenta. E é aí o motivo das crises de muitas famílias, porque elas estão se sustentando numa base que não é Deus. Muitas famílias estão entrando em crise e com problemas, porque ao invés de Deus ser a base, estão edificando o seu lar em outra coisa. Pode ser no dinheiro, pode ser nos planos pessoais, pode ser nas riquezas, pode ser em qualquer coisa. Tudo que você colocar como base que não seja Deus, não vai produzir felicidade para nenhuma família. Deus é a única base que pode trazer bênçãos e felicidade para uma casa. Por quê? Porque é Ele que edifica a família, é Ele que protege, é Ele que provê, é Ele que abençoa. O dono da família não pode ser escanteado
para se colocar a família em outra base, porque foi ele que criou, é ele que sabe como se sustenta e como a família funciona. Diante disso, meus irmãos, eu quero falar sobre 4 formas de nós sermos felizes e abençoados por Deus. E isso é uma palavra não só para nós, mas uma palavra para a nossa família. Eu queria que você ficasse acompanhando aí na sua Bíblia esses capítulos 127 e 128 que nós iremos trabalhar nessa manhã, bem rapidinho, o 127 e o 128. O 127, no versículo 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Meus irmãos, Deus instituiu família e é Ele que traz as instruções para que a família funcione de forma perfeita. O funcionamento e a bênção e a felicidade para uma família só pode vir a partir do nosso Deus. Ele é o manual de instrução para uma família funcione. Então o salmista está dizendo aqui que se Deus não for em primeiro lugar, tudo que nós fazemos em prol da felicidade da nossa família é inútil. Porque existem assim pessoas que colocam outra base para a família, mas às vezes eles fazem isso com boas intenções. Nem todo mundo é mal intencionado. Olha, o meu desejo para a minha família, eu não sou muito religioso, eu não quero, sabe, a minha família não é muito religiosa, não vai muito para a igreja, mas eu ensino meus filhos a serem educados, eu ensino meus filhos a ser bem-sucedidos, eu ensino os meus filhos a estudarem, eu ensino isso, eu ensino aquilo. Então eles trazem bons valores para a família. Só que sem Deus em primeiro lugar, qualquer bom valor, qualquer boa tradição, qualquer bom costume, qualquer bom ensino é inútil. Não adianta ser bem educado sem Deus. Não adianta uma família bem-sucedida ser um dono da família. Deus precisa estar em primeiro lugar, porque Ele não é uma opção de felicidade. Deus é a única opção de felicidade. É a única. Então, ele diz assim no versículo 2: em vão edifico, inútil levantar de madrugada. Então ele já está antecipando que todo esse esforço humano atrás de felicidade sem Deus não vai funcionar. Não arrisque ser feliz sem Deus. Você vai gastar tempo, vai gastar força, vai gastar energia e não vai ter a felicidade. É inútil. Porque se Deus é o construtor da família, se Ele é o manual da família, a hora que Ele é tirado, essa família deixa de funcionar. E ela não é feliz e nem abençoada. Pastor, o senhor está dizendo que a minha família não pode ser feliz sem Deus? Sim, é isso mesmo. É isso que estou falando. Uma família sem Deus não é feliz plenamente. Nunca vou ser feliz sem Deus? Nunca, nunca. Não existe, porque Ele constrói a família, o próprio texto diz isso. É inútil buscar a felicidade sem o nosso Deus. E é interessante que esse esforço humano de buscar a felicidade, o próprio salmista está dizendo, é em vão. É inútil acordar de madrugada, é inútil fazer alguma coisa, porque de fato não vai funcionar. Todos os nossos esforços são totalmente irrelevantes diante da felicidade. É inútil levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, você pode acabar com as suas horas de sono, você pode se levantar de madrugada todo dia, não, porque eu tenho que trabalhar. Não, pastor, em busca da felicidade, eu sacrifico o meu sono. Para que os meus filhos tenham o melhor, eu passo 24 horas trabalhando. Já viu esses argumentos? Pessoas que não são mal intencionadas, mas estão fazendo errado. Podemos fazer coisas certas do jeito errado. E as pessoas tentam a todo custo buscar a felicidade, inclusive sacrificando descanso, sono, família, filhos, diálogo e paz. Eu conheço pais que trabalham o dia todo, acorda de manhã, os filhos estão dormindo,
Chega à noite, os filhos estão dormindo. Eu me lembro uma vez eu conversando com o pai, eu falei assim, eu não vi meu filho crescer. Mas por que você não viu? Porque eu trabalho o dia todo. E por que você trabalha o dia todo? Para que ele seja feliz. Mas para que ele seja feliz, a sua presença é mais importante do que você está dando para ele. Presença é melhor que presente. E às vezes tentando construir tudo isso penosamente, perdendo madrugada de sono, a única coisa que você vai conseguir é fazer um filho bem sucedido, sem relação com o pai, sem relação com a mãe, porque não viram crescer. Meu pai me deu tudo, só não foi meu amigo. Meu pai trabalhou e eu tive tudo, mas não conversou comigo. Vai ter um filho bem sucedido, mas não vai ter intimidade com ele. Deus está falando que para que você seja feliz, Deus precisa estar no lugar e em primeiro lugar. Enquanto tem gente gastando a busca, energia para buscar a felicidade, sabe o que Deus faz com aqueles que colocam Ele em primeiro lugar? Olha o que o texto diz, no 127. Ele diz assim, que é inútil levantar de madrugada, repousar de tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Mas aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ou seja, enquanto tem gente sacrificando a noite, a madrugada para trabalhar, Deus, aqueles que o amam, que colocam em primeiro lugar, enquanto dorme, Deus está abençoando. Você não está fazendo esforço, você está dormindo, está com os olhos fechados, está sonhando, mas eu estou trabalhando a seu favor. Eu estou preparando o dia de amanhã. O pão de amanhã está comigo. Aquele problema eu vou resolver. Você descansa e eu trabalho. Quem não tem Deus está trabalhando e Deus não está fazendo absolutamente nada, porque Ele está sacrificando totalmente o seu sono. Deus trabalha enquanto nós dormimos. É muito bom acordar de manhã e saber que o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida, porque Ele está em primeiro lugar na nossa casa. É muito bom. Você acha que não tem problema? E eu tenho certeza que você também tem. Só que tem dois caminhos aqui. Ou você tenta resolver penosamente o seu problema e não vai conseguir, ou você descansa, coloca nas mãos de Deus e Ele vai resolver para você, porque Ele é o dono da família. É Ele. Deus em primeiro lugar. É assim que as famílias só podem vencer, através que Deus esteja na sua casa. Você olha, por exemplo, em 2 Samuel 6, na casa de Obed-Edom, a arca estava ali, passou 3 meses naquele lugar, e não houve um dia que a casa de Obed-Edom não fosse abençoada. Esse é o segredo. Quer ter uma casa feliz e uma casa abençoada? Tenha a presença de Deus. Somente por aí nós iremos ser felizes. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa, no versículo 13 e no versículo 5 do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galadão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A primeira lição é clara, Deus em primeiro lugar. A segunda lição também é clara, os nossos filhos precisam estar cumprindo a vontade e o propósito de Deus. A gente tem que entender qual é a função dos nossos filhos. O texto diz, são heranças do Senhor. Você sabe o que é herança? Herança é alguém que deixa algo para você. Então, na verdade, de forma educada, os filhos são de vocês, mas espiritualmente não são. Foi Deus que o gerou. Foi Ele que o construiu dentro do ventre da sua esposa. Ele o conhece. Você só conheceu através do ultrassom. Deus já conhece antes disso. Então, através da palavra, Ele está dizendo assim, esses filhos são meus. Você está administrando eles enquanto vivem. Então, Deus está falando que a nossa responsabilidade é pegar o que Deus nos entregou e administrar de forma correta espiritualmente, para que eles temam o Senhor. Diante disso, sabendo que Deus tem planos para os nossos filhos, porque é dele, o texto está falando que, como flechas, no versículo 4, são na mão do guerreiro.
O salmista compara filhos como flechas. Ou seja, nós temos que preparar eles para ser o quê? Enviados. Uma coisa eu digo para vocês: os vossos filhos não ficarão para sempre com vocês. Você sabia disso? Chegou um dia que eu tive que sair de casa e minha mãe ficou. Vai chegar um dia que o Abel, a Débora e a Sara vão encaminhar a família deles e vai ficar eu e minha esposa lá em casa. Os filhos estão preparados para ir. Os filhos são preparados para ser enviados. Os filhos são preparados para fazer novas famílias. Os filhos são preparados para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Os filhos são comparados com flechas e não escudo. Flecha a gente envia, escudo a gente segura. Qual é o propósito que Deus tem para os seus filhos? Eu quero segurar eles aqui. Uma vez eu ouvi um pai falar assim: a minha filha não vai casar, vai morar comigo até eu morrer. Eu quero ver ela velhinha do meu lado. É muito bonito, mas não é isso, não é assim que funciona. Eu tenho duas, e vai chegar lá o dia que vai chegar, né? O preterido ali, né? E eu já fiz uma promessa para Deus: o primeiro namorado das minhas filhas eu vou oferecer em sacrifício. É um voto que eu fiz com Deus. Brincadeira. E é uma coisa que a gente tem que aceitar. Ela vai formar a sua família, vai crescer, vai ter filhos, e nós temos que preparar os nossos filhos para essa nova jornada. Deus não quer ninguém segurando ninguém, mas apenas lançar. E lançar onde? No propósito de Deus. Esse é o alvo certo. Não adianta você soltar a flecha e ir para qualquer lugar. Qual é o alvo? Qual é o propósito? O alvo é a vontade de Deus. Você prepara e envia. Você precisa criar filhos crentes. Os nossos filhos precisam obedecer à vontade de Deus. Mas eu quero que o meu filho seja bem sucedido. Quero que ele seja um médico, quero que ele seja um professor, quero que ele seja um advogado. Muito bom, não tem nenhum problema. Só que se ele for um advogado, for um médico, for um professor, ímpio não adianta. Não adianta. Bem-sucedido, essa palavra bem-sucedido, para mim, ela só se sustenta se ele for um homem crente e uma mulher crente. Às vezes seus filhos não vão ser médicos, às vezes seus filhos não vão ser professores e nem advogados. Quem sabe ele pode ter uma outra profissão mais humilde, mas se ele for crente, se ele for homem de Deus, mulher de Deus, eu digo uma coisa para você: você fez filhos bem-sucedidos. Bem-sucedidos. É isso que nós temos que ver. Os nossos filhos precisam ser educados para servir a Deus, educados para temer a Deus, educados para cumprir a vontade de Deus. Uma vez eu tive que, infelizmente, ser padrinho de um casamento que se desfez em 3 meses. Eu sempre digo lá na igreja, eu já fui padrinho de 6 casamentos, pastor Leandro. 5 divorciaram. Aí eu sempre digo: pessoal, quem for casar, não me chame para ser padrinho, porque eu acho que eu tenho um marucubaco, alguma coisa assim, entendeu? Tem alguma coisa negativa pro meu lado, porque onde eu sou, divorcia. Uma irmã bateu ontem lá em casa: pastor, estou precisando de padrinho. Mas eu não vou escolher o senhor. Já falou assim para mim já, porque eu quero viver pro resto da vida com meu marido. Eu falei: não, tá bom, irmão, fique tranquila, deixa que eu vou só assistir mesmo. Então, eu tive o desprazer de ser padrinho de um casamento que durou 3 meses. Eu me lembro que eles brigaram, e ela foi lá em casa, conversamos, e aí ela falou assim: não, meu marido não me trai, meu marido não me bate, meu marido não fala um palavrão, meu marido sustenta a casa, meu marido cria bem nossos filhos, meu marido isso. Mas por que você está separando? Não, porque ele prefere a mãe dele do que eu. A mãe dele criou ele de uma forma que ela não está preparada para deixar ele ser meu. Então aonde eu vou, ela tem que ir. Nossos passeios de famílias é A3, porque ela tem que ir. Aonde nós vamos, ela está presente. Então estou vendo a hora de nós dormir, ela está no meio. Então não dá para mim. Desse jeito não dá. A mãe criou um filho como um ídolo. Segurou. É um escudo. E eu estou falando de um homem de quase 50 anos de idade. Não era um cara novo. E ela não aguentou essa situação. Totalmente irreversível.
Então, meus irmãos, filhos, nós cuidamos para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Grave bem isso na sua vida. Amém, irmãos? O versículo 5 diz assim: o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear o seu inimigo. Na época, filhos era sinônimo de proteção. Lembra os filhos de Jessé? Todos grandes, musculosos, cara de soldado, né? Tinha um pastorzinho que não estava nem na casa ali, mas todos os outros filhos eram filhos de respeito. Jessé se sentia protegido, porque quando o inimigo pleiteava a porta, se alguém quisesse invadir a casa de Jessé, ia dar de cara com 7 filhos e cabra grande. Então ele se sentia protegido. Na época que o salmista escreve isso, ele tem essa ideia e essa compreensão. Os nossos filhos hoje podem não ser guerreiros de guerra, mas quando você estiver velhinho, é ele que vai cuidar de você. Você sabia disso? São os nossos filhos, a gente cuida deles agora, para depois eles cuidarem da gente. Quando você não conseguir mais fazer as coisas, você precisar de ajuda, é ele que vai botar você no carro e vai levar você. Quando você estiver internado no hospital e não tiver ninguém para ficar com você, é os filhos que ficam. É a esposa, mas os filhos vão estar ali. É os filhos que dão todo esse apoio. Quando você estiver passando uma crise financeira, são os filhos que se juntam e compram uma coisa para você. É assim que eu faço com meus pais, é assim que meus pais fazem com meus avós, é assim que funciona. Essa é a dinâmica. Agora, para ter filhos desse jeito, você precisa criá-los na vontade e no propósito de Deus. Porque eu me lembro quando eu fazia visitas em Salinas no hospital para evangelizar, já passei por vários momentos desses. Você vê ali um senhor idoso, velhinho, sem ninguém. E aí a gente comentando, conversando ali, evangelizando, e a gente sempre pergunta qual é a história da pessoa, e a pessoa: não, eu sou do interior, eu vim para cá e tal, tudinho. Mas aí alguém vai: não vai ficar ninguém comigo aqui. Não, é porque os meus filhos não me amam. Eu sei que eu errei, eu criei meus filhos na base da porrada, humilhei muitas vezes ele, e agora eu estou aqui doente e eles não vêm para cá. Se você for fazer uma análise fria, você sabe que aquilo ali é o retorno de uma falta de uma criação certa. Se você criar os seus filhos desse jeito, na porrada, na gritaria, na grosseria, no chicote, vai chegar uma hora que você vai ficar desprotegido. É como o texto diz: ele não será envergonhado. Sabe por quê? Porque quando você estiver velhinho, o amor que você deu para os seus filhos quando crianças, eles vão retribuir quando você estiver bem velho. Tudo volta, irmãos. Tudo volta. Seja amor e seja dor. Educação e disciplina é diferente de chicote. Ou você cria com autoridade, ou você cria com autoritarismo. Nós precisamos educar os nossos filhos para que eles sirvam ao Senhor, para quando você estiver velho, não seja envergonhado. Amém, igreja? Amém. Terceira coisa, já no capítulo 128, Salmos: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Primeira coisa, uma família que vence tem Deus em primeiro lugar. Uma família que vence entende os planos de Deus para os filhos. E uma família que vence tem temor a Deus. Irmãos, existe aqui um ponto bem detalhista. O primeiro ponto fala de colocar Deus em primeiro lugar. O terceiro ponto fala de ter temor a Deus, e são coisas diferentes. Quem sabe a sua família é uma família crente, mas não tem temor. Quem sabe a sua família foi edificada em princípios e uma educação cristã, mas não tem temor a Deus. E eu vou dizer para você nessa manhã o que é temor. Primeiro, temor, antes de mais nada, é aquele que, quando está servindo pela frente, somente pela frente,
ele é falso. Se você só tem temor a Deus quando está na frente das pessoas, isso não é temor. Quando você, segundo, só serve a Deus por trás e publicamente não quer falar também, isso também não é temor. Quando você não serve a Deus, isso nunca será temor. Temor é quando você serve a Deus na frente, atrás, no privado, no público, em todas as circunstâncias. Temor a Deus é quando você está diante de uma proposta errada e você diz não. Temor a Deus é quando você está sendo tentado a quebrar os teus princípios que foram edificados lá atrás e você diz assim, aqui não, porque eu tenho temor a Deus. Temor a Deus é o que você faz quando está no público e quando está no privado. Como é que você é quando está negociando os seus trabalhos? Quando você pega em dinheiro? Quem é você numa conversa privada de WhatsApp? Quem é você dentro de casa, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho? Eu conheço pessoas talentosíssimas no nosso meio, mas não obedecem pai, não obedecem a mãe, é um péssimo filho. Isso não é temor. Eu conheço homens que têm uma oratória poderosa no nosso meio, mas a esposa dele é a que mais sofre. Temor não é só quando está aqui pregando, só aqui cantando. Temor é quem você é aqui e quem você é na sua casa. Eu posso estar pregando uma palavra muito bonita aqui, mas vocês não sabem como eu sou. Você não sabe como eu cuido dos meus filhos. Você não sabe como eu cuido da minha esposa. Você não sabe como é que eu faço os meus negócios. O que tem que te convencer de que aquele ou aquela é homem de Deus, não é quando ele apresenta as suas habilidades, é o seu comportamento diante da sociedade e diante de Deus. Talentos até ímpios têm, mas temor somente os crentes. Somente os crentes têm temor a Deus. E é esse temor que nós temos que ensinar à nossa família. Famílias derrotadas, meus irmãos, negociam o seu temor, se metem em coisas erradas. Eu me lembro de um irmão lá da nossa igreja que ele estava passando uma situação muito difícil financeiramente, e aí, ao invés de me comunicar, ao invés de comunicar a igreja, ao invés de comunicar a situação com alguém que podia ajudar ele, orar por ele, aí ele falou assim: pastor, eu passei uma situação tão difícil financeiramente, e eu não tive outra escolha. Quando ele falou isso, eu pensei assim: eu não tive outra escolha. Eu abri logo um jejum, eu fui para orar, eu fui para o quarto de guerra, eu fui buscar a Deus, eu tive que falar para a igreja, eu tive que mobilizar a igreja para poder me ajudar. Quando ele fala isso, eu penso que ele vai falar uma coisa assim, mais ou menos parecida com essa. Aí ele fala assim: não, pastor, eu não tive como, eu tive que emprestar de agiota. Então, veja, quando os nossos princípios, por causa da pressão da necessidade, você quebra isso, você não tem mais temor. Temor a Deus é quando você pode estar na pior circunstância do mundo, mas você não negocia princípios. Não negocia. Eu não tenho um centavo, mas eu não vou pegar dinheiro com o diabo. Não vou. Eu não vou entrar no crime. Eu não vou sujar minhas mãos para resolver uma necessidade pontual minha. Isso é temor. Famílias que vencem têm temor, irmãos. O diabo vem e tentar entrar na tua casa e o temor faz bater a porta na cara dele. Aqui não, Satanás, aqui você não vai entrar. Nós estamos precisando, nós estamos lutando, nós estamos passando por necessidade, mas quem entra nessa casa é só o Senhor Jesus Cristo. Não negocio isso. Jesus podia transformar aquelas pedras em pão com a sua necessidade, mas ele tinha temor. Ele podia aceitar os reinos de Satanás, mas ele tinha temor. Jesus estava com fome, mas ele preferiu ficar com fome e manter o temor. Nós precisamos ter temor
a Deus. E qual é as bênçãos de ter temor a Deus? Primeiro, versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás, e feliz será. Meu irmão, como é bom comer em paz. Como é bom saber que o almoço que está chegando na sua casa é fruto do teu trabalho. Você não enganou ninguém, não passou o tapete de ninguém, você não sujou o nome de ninguém para estar almoçando. Como é bom você comer e viver a sua família em paz, e você não vê ninguém batendo na sua porta porque você passou a perna nele. Você consegue ficar em paz. É muito bom comer do pão das tuas mãos, do trabalho das tuas mãos. Feliz será. Ruim é comer do pão com o trabalho dos outros. Você tem que comer do pão, do trabalho das suas mãos. Assim você será feliz. Segundo, tua esposa será videira frutífera. O agricultor, meus irmãos, naquela época, se quer deixar um agricultor triste, é quando a videira ela não produzia. Eles esperavam muito tempo para poder colher. E quando chegava no dia da colheita e não tivesse frutos, aquilo era uma tristeza muito grande. Investiu tempo, investiu dinheiro, investiu arado e não teve retorno. Ele diz que a esposa, ela será como uma videira frutífera, ou seja, produz alegria no agricultor. Quando ele chega para colher, ele está vendo ali aquela videira cheia de frutos, e ele vai levar a sua aljava cheia de frutos para casa. Felicidade. É muito bom você passar em crises, uma situação de crise, e você tem alguém alegre do seu lado, a sua esposa. É bom um casamento fortalecido, vocês estarem na luta e alguém consegue sorrir com você. Pior coisa é passar em crise e todo mundo triste, todo mundo deprimido, ansioso. Quantas pessoas a gente vê, eu não consigo lutar porque quando a gente vai enfrentar os problemas, a minha esposa, ela já desiste rápido. O meu marido, ele não quer ligar para isso, quer fugir dos problemas em vez de enfrentar. Se tem uma coisa que vai fazer você vencer crises, é você ter a alegria do Senhor na sua casa. Para mim, o crente é o único ser humano do mundo que consegue ter alegria no caos. No caos. A gente precisa ser estudado, irmãos. Como é que a gente consegue sorrir no luto? Como é que a gente consegue enterrar alguém ali no velório e alguém triste, chorando, e você falar assim: Deus trouxe, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor? Como é que a gente consegue falar assim: os planos de Deus são perfeitos no luto? Como é que a gente consegue não ter nada na despensa e mesmo assim estar glorificando, exaltando e sorrir diante da sociedade, ainda que nós estejamos em crise, no problema, na tempestade e no caos? O único tipo de gente que faz isso são os crentes. E nós sabemos porque isso acontece conosco, porque a presença do Senhor está no nosso lar. Meus irmãos, tem gente com muito menos dos nossos problemas deprimidos. Tem gente pulando de ponte por causa do problema financeiro que eu e você passa às vezes. Tem gente se matando, sacrificando os filhos. Eu vi uma família sendo, no jornal, sendo totalmente dizimada por causa de jogo no celular. O pai não queria deixar o filho jogar o celular, e o filho se rebarbou, e o pai era policial, pegou a arma do pai, matou a mãe, matou o irmão e depois se matou. Sabe o que é isso? É uma família sem a presença de Deus. Por muito menos tem gente dizimando a família, e nós conseguimos estar em paz e alegria, porque aonde é o Espírito do Senhor, há fartura de alegria. Somos os únicos que passamos em crise e nós ficamos ainda sorrindo. Tua esposa será como uma videira frutífera, teus filhos como um rebento de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira, ela quando vai ficando velha, ela começa a dar alguns rebentos, algumas florezinhas começam a nascer para virar uma árvore depois, só que ela começa a nascer do lado, elas estão na mesma raiz. A árvore vai ficando velha, a mais velha, mas os seus brotos vão nascendo, as suas colheitas vão nascendo, e através da mesma raiz. Os nossos filhos
são brotos, estão frutificados na mesma raiz, que é o nosso Deus e o nosso Senhor. Eles dão continuidade àquilo que nós acreditamos. São os nossos filhos que vão levar para as próximas gerações o que nós vivemos hoje, as experiências que nós vivemos hoje. Nós precisamos preparar os nossos filhos para serem, não como nós, mas ser melhor do que nós. Você sabia disso? Por isso que no versículo 5 e 6, para encerrar, diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa geração. Eu não estou falando somente de filhos, eu estou falando da sua geração. Você sabia que a partir de você vem muitas outras pessoas depois? Melhor do que ser crente é ter filhos crentes, netos crentes, bisnetos crentes. Melhor do que ser abençoado é ter filhos abençoados, netos abençoados e bisnetos abençoados. Nós estamos preocupando somente com a nossa geração. Você tem que formar, você está tendo filhos hoje, homem, forme eles para ser um bom esposo e para que ele forme um neto crente. Se você está gerando mulheres, eduque ela a casar com um homem de Deus, para ela não se apavorar e aparecer o primeiro rostinho bonitinho que aparece, para depois ela estar saindo da casa e voltando para você. Nós temos que preocupar com as nossas gerações. O salmista diz: verás a prosperidade desde Sião, durante os dias da tua vida. Eu quero ver meus netos, eu quero ver meus bisnetos. Eu conheço um pastor que já tem 5 gerações. 5. Eu falei assim: que alegria, né, pastor? Eu falei assim: maior alegria não é ver a minha quinta geração, é ver que a minha geração toda é crente para a glória de Deus. O meu tataraneto, eu estou vendo ele crente. Meu irmão, vai ver prosperidade durante todos os dias da tua vida. Verá os filhos dos teus filhos. Nós precisamos nos preocupar com a nossa geração. E para encerrar, meus irmãos, eu já contei para vocês aqui quando eu vim aqui no aniversário, mas é bom contar novamente. Eu venho de uma geração de espiritismo, candomblé e Hare Krishna, uma bagunça. E aí era passado família por família. Inclusive meu nome da Modara é de um deus, Hare Krishna, que foi colocado, né, no meu nome, e porque aquilo ali tinha que ser passado por geração, né? E a partir que Jesus Cristo entra na minha casa, na minha vida, toda essa maldição de outros deuses, de falsos deuses, são quebradas em nome de Jesus. A partir da minha vida, aquilo que poderia agora gerar novos espíritas, novos candomblecistas, novos Hare Krishnas, agora vai gerar novos crentes. Ou seja, foi interrompido naquele dia, no dia que eu vim à frente e aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, e aceitei Jesus num primeiro sermão que eu vi na vida. Na primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica na vida, no primeiro sermão da vida, eu aceitei Jesus para a minha vida. Eu e a minha esposa. No outro domingo, nós nos batizamos juntos. E a partir daí, a costela da maldição foi quebrada na minha vida. E a partir dali, o que era para ser macumbeiros, o que era para ser espíritas, o que era para ser Hare Krishna, agora são crentes para a glória de Deus. Eu me preocupo com a minha geração. Deus se preocupa com a geração de vocês. Vocês têm que se preocupar com a geração de vocês. Fique de pé e vamos orar. Eu queria que você desse a sua mão. Eu queria pedir para o pastor Leandro licença, para você dar a sua mão. Vamos fechar aqui o corredor. Eu quero fazer uma oração. Isso. Quero fazer uma oração antes de passar o microfone. Uma coisa que nós temos que saber: os nossos endereços são separados e são diferentes.
mas espiritualmente nós somos só uma família. Estamos só num corpo, governados por só uma cabeça, e adorando o mesmo Deus, numa mesma fé e no mesmo batismo. Sabe qual é o segredo de uma igreja forte? São famílias fortes e que estejam em comunhão uns com os outros. Quem sabe o irmão do seu lado, você pode estar na melhor fase espiritual da sua família, você pode estar, mas o seu irmão não. Quem sabe a sua casa, você não tem um testemunho triste para dar hoje. Não, hoje é minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém. Mas você já se preocupou com a família que está do lado? Porque se nós somos com endereços diferentes, mas a mesma família, nós também temos que nos preocupar com os nossos irmãos em Cristo. Se temos o mesmo Pai, todos nós somos irmãos. E eu queria que você orasse nesse momento, não somente pela sua família, mas pelas famílias dessa igreja, pela Igreja Batista Nova Vida. Famílias abençoadas. Meus irmãos, eu tenho rodado algumas igrejas aí, tanto em Belém, Ananindeua e no Pará, mas eu gosto muito daqui, porque eu vejo a união de vocês. Às vezes vocês não podem ter o tamanho de algumas igrejas, mas vocês têm o temor que muitas igrejas não têm. E eu queria que você transferisse esse temor em atos. Eu queria que você orasse pelo irmão do lado, pela família que está aqui do lado, pela família que você sabe que está passando por uma crise, e agora é o momento de colocar diante de Deus esses problemas. Você que está nessa igreja e tem algum problema, não segure. Procure alguém, procure ajuda, procure o pastor. Pior do que sofrer sozinho, calado, isolado. Você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós amamos uns aos outros e vamos trabalhar um pelos outros. Amém, irmãos? Feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te pedir por essa igreja, por essa casa. Quem sabe, Deus, em algum momento o diabo pulou a janela e entrou em alguns lares, mas hoje, em nome de Jesus, a tua casa será restaurada pelo poder de Deus. E tudo aquilo que está bagunçado e fora do lugar, o Espírito de Deus vai colocar no lugar. E Ele vai trabalhar o teu coração e vai trabalhar a sua vida para que a sua casa seja mudada, restaurada e transformada. Pai Santo, coloca nos nossos corações o temor, não apenas para te buscar, mas também, Senhor Deus, para cuidar um dos outros. Senhor, que a comunhão nessa igreja nunca se acabe. Meu Deus, estende a tua mão sobre essas crianças, meu Pai. O futuro dessa igreja, que a partir dessas crianças saia daqui novos pastores, mulheres de Deus, missionárias. Senhor, que essa igreja gere uma geração de crentes em nome de Jesus. Abençoa, para que possamos ver durante todos os nossos dias a prosperidade. Ó Deus, faz uma grande obra nesse lugar. Mantenha a comunhão dessa igreja, Senhor Deus. Toda obra da carne que está querendo dividir seja tirada em nome de Jesus. Que toda semente seja plantada de amor, alegria, paz, fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito seja despejado nesse lugar, e essa seja uma igreja viva e que adore ao Senhor em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode voltar para o seu lugar e Deus abençoe você.